Então, a pergunta é como o Estado influencia na mídia, certo? Acho que a gente tem que pensar em que tipo de mídia que a gente está falando, porque tem a TV aberta, tem as redes sociais, e cada uma exerce um tipo de influência, né? O Estado atual, por exemplo, conseguiu exercer uma grande influência nas mídias digitais, que ele soube usar essa tecnologia a seu favor, mas assim como todo o governo fascista, foi pela propaganda falsa, né? Essa grande divulgação das fake news pelo WhatsApp, por exemplo, que foi financiada por agregados do presidente, é uma maneira do Estado controlar a mídia. Mas se a gente pensar em televisão, cinema, rádio, é um pouco diferente. Por exemplo, quando são nomeados ministros da cultura que são a favor da censura. E isso dificulta imensamente o incentivo à cultura mesmo, né? Pelo corte de verbas, cancelamento de filmes, projetos de lei sendo aprovados que dificultam esse livre-arbítrio e só favorecem a censura. Mas, por exemplo, se a gente voltar um tempo antes, na época do governo do Getúlio Vargas, ele também soube usar essa mídia a seu favor, mas no caso foi a rádio, né? Ele criou o horário do Brasil para que o Brasil inteiro pudesse, no horário certo, escutar a voz dele. E isso também é uma forma de controlar a mídia, né? Você fixa um horário em que todos são obrigados a te escutar, né? Na época o rádio era o principal meio de comunicação, assim, a principal mídia da época. Mas isso também é uma forma diferente das outras de controlar. Mas na televisão, acho que hoje em dia o que tem é um sensacionalismo, mas que ele tende para o lado econômico. Igual todo o resto, na verdade, né? Então, o Estado também controla a mídia economicamente, como, por exemplo, comprar horário na TV, comprar pessoas para falar a favor ou contra. Mas a gente também tem que deixar claro que isso é uma marca muito forte de um certo tipo de governo. Não são todos que fazem isso. E esse avanço da tecnologia fez a gente perder o controle do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente lê. Então tem que ter muito cuidado, principalmente porque a mídia hoje em dia ela consegue, por exemplo, financiar golpe. Ela, se é conveniente, ela apoia, se é conveniente, ela vai contra, e nisso ela apoia impeachments e golpes, enfim. E não só como o Estado, tipo, não só o presidente, né? Mas como um Estado no geral, todo os políticos que estão envolvidos nisso e que têm esse poder, tem esse poder econômico, principalmente, para poder financiar essas mídias sociais para que eles tenham divulgado amplamente as opiniões e o que eles querem que o povo faça. E a gente ainda não tem esse controle do que é realmente bom e o que é realmente ruim, e o que é certo e o que é errado, então a gente se deixa levar e, bom, a gente sabe muito bem quais são as consequências disso tudo, né? Espero que eu tenha respondido, se não, me manda uma mensagem aí falando do que você acha que eu deveria responder mais. Beijo. A influência da mídia, da imprensa, das redes sociais, ela tem um papel, pode ter um papel nocivo e um papel benéfico. De uma maneira geral, a liberdade de expressão, seja ela nas suas diversas formas, a escrita, a televisiva, as redes sociais, é importante para que se consolide os fundamentos básicos da vida democrática, da liberdade de expressão, da liberdade espiritual, da liberdade sexual, da liberdade da mulher, da liberdade dos negros. Então ela exerce um papel muito importante no sentido de nos alertar contra o autoritarismo, contra os regimes raciais que visam a opressão do ser humano e daqueles menos desfavorecidos. Evidentemente que por trás de tudo isso, nós devemos estar atentos, principalmente quando se tratam de notícias cujo único objetivo é inflamar a população, com o objetivo de confundir a população, e a maioria das vezes esse tipo de informação é oriundo de sites ou de pessoas cujo único objetivo
é causar o caos, causar o pânico, trazer a confusão, veicular notícias falsas para que a população perca a capacidade de ter um entendimento adequado do que realmente está acontecendo diante das diversas situações às quais ela se depara. Nós podemos analisar o impacto da Igreja Católica ou das igrejas na sociedade sobre vários aspectos. Eu vou analisar sobre um aspecto pessoal e um aspecto global. Do ponto de vista do papel da igreja no sentido da espiritualidade ou da religiosidade das pessoas, a igreja ocupa esse papel fazendo com que as pessoas reflitam acerca da vida, acerca dos seres humanos, da natureza, fazendo com que elas então entendam melhor a si mesmas e ao próximo. Do ponto de vista de coletividade, a Igreja Católica e tantas outras, elas têm um papel muito importante no auxílio às minorias, às pessoas desfavorecidas, às crianças, os idosos e todas as obras sociais exercidas pela Igreja ao redor do mundo. Obviamente que foram séculos de história, desde o fundamento ou da fundação da Igreja Católica com o nascimento de Cristo, e ela está sujeita a inúmeras críticas a conta de toda uma história perversa que aconteceu principalmente na Idade Média, a perseguição aos cientistas, a perseguição às pessoas que tinham opiniões diferentes. Mas nós devemos nos voltar, na minha opinião, para aqueles elementos que fazem com que a Igreja transpareça os seus melhores objetivos diante das condições das pessoas que estão em condições desfavorecidas. Para você, qual é a relação entre Estado e Igreja no Brasil? A relação entre o Estado e a Igreja, ela é histórica e ela vem desde o início da pedra fundamental da fundação, principalmente no que diz respeito à Igreja Católica, mas não é diferente da Igreja Ortodoxa, da Igreja Anglicana, na qual a Igreja e o Estado sempre andaram juntos, uma influenciando o outro em diversos níveis de entendimento e ambas trabalhando juntas, vamos dizer assim, para uma certa manutenção de ordem social. O Estado depende da Igreja e a Igreja ela é vinculada ao Estado. Nós tivemos episódios tristes da história da relação da Igreja com o Estado, tivemos momentos da nossa história em que a Igreja se dissociou do Estado, que o Estado se dissociou da Igreja, e hoje, novamente, então, nós voltamos no século XXI a ter essa aproximação da Igreja com o Estado. É muito difícil se dissociar, porque a história política de um Estado ela também se faz junto com a história da Igreja, principalmente ligada à Igreja Católica, na qual eu fui educado e que eu me considero cristão. Então há uma inter-relação de dependência que fazem com que a política ela encontre parte de seu amparo social, parte da sua capacidade de exercício pautada no respaldo da Igreja. No Brasil não é diferente, nós temos a campanha nacional dos bispos do Brasil, através da campanha da fraternidade, que é endossada pelo Estado. Nós temos os diversos bispos, arcebispos, que estão vinculados e que de alguma parte interferem
nas logísticas ligadas à relação do Estado com os seus cidadãos. Como o ambiente de trabalho pode te influenciar? Nossa, muito. Eu penso que ele influencia muito as pessoas, porque na vida adulta, assim, a gente passa em torno de 8 horas, né, neste ambiente e não na casa da gente. Então, ele pode, sendo um bom ambiente, ele influencia para o bem, e o contrário, para o mal. Eu penso o seguinte, que a gente tem que pensar que muitas pessoas assim conseguem escolher aquilo em que vão trabalhar, né? Mas muitas, talvez a maior parte, não, trabalham para o seu sustento e trabalham naquilo que aparecer. Então, se a gente tem um ambiente bom de trabalho que permite a gente desenvolver toda a potencialidade, tudo aquilo que se aprendeu para né, para desempenhar aquela profissão, é o céu, assim. E se esse ambiente for bom também para aquele que infelizmente não teve a sorte de poder escolher, também ele pode fazer com que a pessoa conheça capacidades desconhecidas e propiciar que ela cresça profissionalmente, né? O que também é uma coisa muito legal. Além disso, tem todas as amizades que a gente pode fazer no ambiente de trabalho. Eu fiz muitas que carrego para a vida, assim, e porque acho que tive a sorte de trabalhar sempre em lugares que propiciavam isso tudo, né? Na verdade, acho que estou falando muito da minha experiência. Bem, eu penso que o papel da família é fundamental nisso, assim, é o primeiro ambiente da gente, né? É onde a gente aprende os valores fundamentais para a vida. Eu acho que o papel da família é passar esses valores, fazer com que a criança se sinta amada, segura, enfim, fazer com que o mundo daquela criança seja um mundo bom, que ela acredite na bondade do mundo e que é isso que vai fazer com que ela vele por isso depois, né? Ao longo da vida da gente é sempre isso que a gente vai buscar. Na medida em que a criança vai crescendo, né, já na adolescência, ela vai percebendo as verdades do mundo, né, que ele não é só o bom, mas se ela tiver tido aquela segurança, aquele amor, é por isso que ela vai buscar sempre e lutar sempre. Então, eu penso que a família também nessa fase tem que estar junto para acompanhar nisso e continuar oferecendo essa segurança.